Olá, tudo bem? Aqui Pedro Moreira, arquiteto urbanista. Então hoje eu venho trazer para vocês um artigo, uma ponderação sobre um artigo escrito pelo ArcDaily Brasil e pelo The City Fix Brasil, escrito pela Paula Tanchait, que se chama Espaços Públicos, a Transformação Urbana com a Participação da População. A gente sabe que os problemas de um lugar começam pela ignorância coletiva, né? Mas ignorância no sentido de ignorar, de não saber o que fazer. Então, todos nós conhecemos as nossas cidades, algum lugar que está abandonado, uma casa que está sem uso, uma praça que não se pode passar a noite porque é violenta, porque tem problemas ou porque está à deriva e que a gente não tem como não tem segurança, não tem mobilidade dentro desse lugar. Pensando nisso, a intenção nossa, como urbanistas, como arquitetos, é de melhorar esses espaços, é de trazer segurança, proteção, bem-estar, saúde, né? Saúde mental, saúde física. Então, para isso, a gente precisa melhorar as nossas cidades. Então, dentro desse contexto, né? As práticas então de renovação, de requalificação, de revitalização e reabilitação urbana então são acionadas para que ajudem as cidades a melhorarem. Então pequenas partes vão sendo melhoradas, vão sendo uh, desenvolvidas para que possa se alcançar uma melhoria coletiva nas cidades. Então, alguns conceitos nesse artigo é interessante da gente destacar, dos quais a revitalização. O que é a revitalização? Trata de recuperar o espaço ou construção. Renovação trata de substituir, reconstruir, portanto, pode alterar o uso, né? Isso é a renovação. E o que é requalificar? Dar uma nova função enquanto melhora o aspecto. E a reabilitação, então, trata de restaurar, mas sem mudar a função. Então, cada um desses processos, ele vai ajudando a melhorar o contexto geral. A gente fala de reabilitação, mas essa reabilitação é no contexto urbano. Lembrem disso, contexto urbano. É como eu vou melhorar a minha parte urbana, a minha cidade. Então, a partir disso, eu tenho um objetivo a ser atingido. Diferentemente da reabilitação patrimonial, enfim, que é outro assunto para uma outra conversa. Então, e aí toda essa transformação, toda essa organização, a gente fica pensando, mas e os governos? Será que eles podem atuar, podem auxiliar a fazer soluções miraculosas, soluções que a gente não entende, ou os técnicos vêm lá e vão fazer de qualquer forma, vão pensar com conceitos, com teorias, mas nada disso tem tanto valor, né? Quando eu faço uma casa, por exemplo, o que eu vejo primeiro? A opinião, a necessidade de quem vai morar nessa casa. E por que da cidade a gente não vê isso? Então, para eu melhorar uma zona residencial, melhorar uma zona comercial, um lugar qualquer, eu preciso da participação popular ou a participação da comunidade, como nos diz esse artigo. Isso está preconizado lá na nossa Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele traz um instrumento, que é também um outro assunto, mas só rapidinho. O Estatuto da Cidade ele traz um instrumento que é a participação popular, a participação das pessoas no processo. Então eu preciso saber o que as pessoas querem. Então, somente o governo dizer o que eu quero não tem tanto valor quanto as pessoas se reunirem em pequenos grupos ou grandes grupos e decidirem o que querem. Pode ser por votação, por meio de conversas, pelo que for. E aí esse artigo, ele também fala então que um relatório baseado em alguns estudos de caso em umas grandes cidades mundiais como Londres, Sydney, Melbourne, Hamburgo e Nova York, eles trouxeram 10 princípios para a renovação urbana. Então que levasse em conta o interesse público. Né? E como é que eu vou fazer isso? Então, e foi feito um levantamento pela CGS Economics and Planning, né, considerando algumas críticas aos processos de renovação, porque em muitos lugares não havia esses critérios, essa utilização desses critérios. Então, para isso, eles realizaram esse levantamento
E um levantamento muito interessante porque traz formas práticas, formas diretas de se fazer esse apanhado geral. Então, 10 itens ou 10 passos para que a gente tenha uma melhoria, uma participação na melhoria das nossas cidades. Primeiro, número 1, criar um valor compartilhado para o interesse público de longo prazo. O valor ele não pode ser para uma pessoa só, para uma família só, para alguém isolado, não pode ser só para o governo. Então ele tem que ser para a coletividade. Então, compartilhar valores é muito importante. E no longo prazo, eu preciso compartilhar esses valores e ter interesse que esse meu valor, que esse valor que eu atrelei, ele fique ao longo do prazo. Ele não pode ser estanque, ele não pode ser assim, tudo bem, o valor é agora e nunca mais. Mas que ele tenha no longo prazo, que as pessoas possam utilizar, que as pessoas possam pensar, viver a sua cidade. Então, esses interesses têm que ser permanentes, não temporários. Segundo, desenvolver o planejamento com as partes interessadas. De novo, eu preciso envolver as pessoas, eu preciso ou fazer um joguinho com a comunidade, com as crianças para saber a sua opinião, ou trazer os idosos, trazer as pessoas que estão lá, trazer para o nosso contexto. Então, isso é extremamente importante. Trazer os interessados, trazer os atores, essas pessoas que vão fazer a diferença no meu planejamento. Não basta eu só ter um escritório e dizer faça isso, faça aquilo, porque isso não é um SimCity, né? Não é um joguinho, um jogo que eu vou lá e faço e eu modelo e eu coloco. Não. É a vida das pessoas, é a realidade, é a casa da sociedade. Então esse equilíbrio deve ser feito. Terceiro, construir uma visão de longo prazo. O que é isso? O longo prazo. Eu tenho que pensar com um tempo alongado. Eu não posso pensar daqui 1 ano, 2 anos. Até eu destaco uma coisa para vocês, que muitos planos se chamam planos decenais, né? Porque eles são para 10 anos. Porque a cidade muda em 10 anos. Mas aí eu trago uma coisa mais importante, porque os planos mudam, ou melhor, devem mudar de 5 em 5 anos, no máximo. Porque a cidade é dinâmica. Vivemos na era da informação, vivemos na internet. Não tem como eu trabalhar somente a partir de 10 anos, de 20 anos. Não, já foi. Então agora nós temos 5 anos. Em 5 anos pode mudar tudo. Em 5 anos pode acontecer alguma coisa terrível, diferente, que pode mudar tudo. Então, 5 anos, 3 anos, planos mais constantes, planos que sejam rápidos e que tenham uma visão de longo prazo, perene, né? Quarto, pensar nos termos não negociáveis, incluindo padrões de desenho. Tem coisas que não podem mudar. Por exemplo, coisas que trazem a característica intrínseca das sociedades. É um monumento histórico, é um lugar de convivência, é qualquer espaço que esteja tendo um valor para essas pessoas. Então tem que respeitar. Respeitar, por exemplo, os prédios que já são de algumas pessoas, os prédios mais que têm uma característica que tem aquela essência daquela sociedade, né? Então é muito importante. Quinto, acordar em um projeto financeiro razoável. Estudar, então, o que é esperado para render nesse lugar. Então, quando a gente fala de espaço urbano, a gente fala também de uma economia, a gente fala de gerar dinheiro, gerar dividendos para as pessoas que investem nesses lugares. Então, é necessário que a gente tenha esse acordo razoável, a gente não beneficie nem A nem B, sim o A e B. Pessoas que querem fazer grandes investimentos e os pequenos também. Então, esse é um comércio de equidade. Sexto, estabelecer objetivos claros de desenvolvimento. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. O engajamento dessas pessoas que estão na nossa, junto com nós, que estão trabalhando, então eu preciso envolver eles e entender quais objetivos, quais os resultados físicos, econômicos e sociais eu quero ter, né? Como sociedade, como vai ser. Então, isso tem que ser mensurável, tem que ser contado, medido. É por um gráfico qualquer, é por alguma coisa nesse sentido, mas tem que ser medido.
Sétimo, estabelecer opções claras de desenvolvimento para alcançar os objetivos. Que opções são essas? Eu tenho que saber que essas opções elas sejam avaliadas no cenário que eu tenho, o contexto que eu tenho, e aí eu avalio e eu coloco em prática. Então ele tem que ser claro, tem que ser fácil de identificar, tem que ser uma forma que se aplique também ao contexto, né? Então eu preciso entender para poder alcançar esses objetivos. Então vocês viram que o sexto era estabelecer objetivos claros e opções claras de desenvolvimento para alcançar esses objetivos. Então tudo tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo. Eu não posso ficar me alongando, falando, mas sim ser objetivo. Quando a gente trabalha com comunidades, isso é extremamente importante, porque as pessoas hoje, como já falei antes, estamos na era da informação e as pessoas não querem esperar tanto tempo e querem soluções rápidas, precisas e que possam ajudar na sua vida e no seu dia a dia. Oitavo, incorpore o sentido do local, ou melhor, de local, e reintegre com o entorno. O sentido do local é o que eu tenho de pontos positivos no meu lugar que faça com que as pessoas se identifiquem com ele. O antigo conceito do genius loci, lá um conceito romano, se não me engano, que trazia e falava que era o espírito do local. Genius loci em latim, espírito do local. É mais ou menos assim a tradução. Então, e esse espírito do local é o que faz com que eu me sinta parte, com que eu goste, com que eu tenha um reconhecimento desse lugar, com que eu saiba que aquele lugar é meu, de fato, e que tenha aquela alma, aquele lugar que traga aquele aspecto tão importante que a gente busca, porque assim as pessoas vão entender que aquele lugar é um lugar da sua vida, é um lugar do seu bem-estar, né? Pensem comigo, a gente fica com a nossa cabeça mais tranquila, mais amena, se a gente sabe que esse lugar é nosso de fato. E reintegrar com o entorno. O entorno que a gente fala são todos esses lugares que estão circundando esse espaço que a gente está trabalhando com essa comunidade. Então, o entorno é a casa das pessoas, são as casas, é a igreja, é o barzinho que a pessoa vai, é o restaurante, é o lugar, é a casa da mãe, a casa do pai, a casa, sei lá, de quem, é o lugar, é o lugar que viveu a sua infância, então por isso é tão importante. Nono, avaliar as opiniões sob uma perspectiva holística, com o objetivo de maximizar os benefícios da comunidade. Então, essa análise é muito importante. Olhar os diversos aspectos do que foi coletado para que se possa ter um resultado mais interessante e para que possa me embasar o meu projeto ou a minha gestão ou a forma com que eu vou trabalhar com essa comunidade. Então, essa avaliação dessas opiniões ele é muito importante, mensurada quantitativamente ou qualitativamente, né? Quantitativo com números, qualitativo se ele é bom, se ele é médio, o que as pessoas pensam desse lugar. Décimo e último, alinhar o modelo de contratação com a visão do planejamento. Então, para contratar qualquer um que seja empresa ou sei lá se alguma forma de gestão desse lugar, é importante então que todos estejam alinhados com essa visão. É uma visão que se parte de um master plan, né, de um plano maior, e que é importante para que a gente possa ter um resultado interessante. Então, tanto na forma da habitação, questão comercial, é de extrema importância. Então, esses são alguns dos 10 passos importantes na inserção da comunidade, inserção das pessoas no processo de projeto, de pensamento, de gestão de um lugar. Isso se aplica em projeto de alta complexidade, isso se aplica em projetos urbanos diversos, em projeto de patrimônio, em alguns projetos arquitetônicos maiores que eles têm, que têm essa capacidade, então, e ele é muito importante. A comunidade é fator extremamente importante, pois é a comunidade que vai utilizar, né? Nós não fazemos arquitetura nem urbanismo para máquinas, para carros e nem para objetos inanimados. A gente faz
para pessoas. E aí, gostou desse vídeo? Foi útil? Então curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Até a próxima!